Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula de matemática a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente, tá? Em provinhas aí, que é porcentagem, tudo bem? Primeiro, vamos definir, vamos relembrar o que é porcentagem. Porcentagem é a representação da parte de um todo, tá? Com o formato de uma razão. Lembra da aula de razão? Que é a razão, comparar dois valores pela divisão, né? Só que é uma razão especial a porcentagem. É uma razão na qual o denominador é sempre 100. Então, o 100% vai ser sempre o meu todo, tá? Então, a porcentagem, ela significa isso, é o representar um todo numa fração onde o denominador é sempre o número 100. Por isso que é por 100, dividido por 100, tá? Pessoal, primeiro a gente tem que entender os três tipos de representações de um número em porcentagem, tá? Que é a taxa percentual, fração centesimal e número decimal. Lá no texto, na situação problema, a gente sempre vai ver escrito na forma de taxa percentual. Porém, tá? Podemos utilizar na hora de fazer cálculo ou na forma de fração centesimal, eu particularmente prefiro, ou na forma de número decimal, tá? Então, exemplos aqui, aparece lá no texto 25%, tá? Então, é uma taxa percentual de 25% e o símbolo aqui de porcentagem, barrinha com as duas bolinhas, barrinha na diagonal e as duas bolinhas, tá? Como que fica essa fração centesimal? Como que eu represento 25% na forma de fração? Como eu disse, é uma fração onde o 100 é sempre o denominador, ou seja, 25%. Por isso que é porcentagem, 25%. Joia. E número decimal, aí no caso seria o quê? Fazer essa divisão. 0,25. 25 dividido por 100, 0,25. Então, quando eu for calcular o 25% de algum valor, eu posso utilizar dessas três maneiras o número para fazer meu cálculo. Aqui na forma de taxa percentual você vai fazer só se for regra de 3, tá? Mas você pode também utilizar a fração centesimal ou o número decimal, tá? Outros exemplos. 30%. Como que fica? Aqui na fração centesimal fica 30%. Em número decimal, essa divisão, 0,3. 0,3 representa 30%. Número decimal. Cuidado para não confundir, por exemplo, com 3%. Olha só. 3% aqui na fração, beleza, você não vai confundir mesmo, é 3 sobre 100. Agora aqui em decimal, 0,3, pessoal, era 30%. 3 sobre 100 é 0,03. Tá bom? Atenção, se for uma porcentagem de um valor entre 1 e 9, atenção com isso. 1%, 0,01. 2%, 0,02, e assim por diante. Tá bom? Vou fazer só mais duas representações. O 100%, o nosso valor completo, né? Taxa percentual, 100%. Em fração ficaria 100 por 100, 100 sobre 100. A forma decimal disso seria o quê? 100 dividido por 100 é 1. Por isso que eu falo que o 100% é o quê? É o meu inteiro, é o meu 1 inteiro, é o completo. Tá? Porém, já de antemão falo para vocês, pessoal, cuidado para não se confundir e achar que não existem valores maiores do que 100%. Existe sim. Exemplo, aparece lá a notícia: gás de cozinha vai ter um aumento no valor de 15%. Ah tá, então eu vou aumentar o valor do gás de cozinha em 15% com relação ao mês anterior, por exemplo. Então eu vou começar a pagar o quê? 115% do que eu pagava. É um aumento de 15%. Então eu vou começar a pagar 115%. Como que ficaria isso aqui na nossa tabelinha? 115%. Aqui, na forma de taxa percentual. Fração é 115 sobre 100, beleza? Isso aqui é de boa, fácil. Agora aqui número decimal daria então 1,15. É mais do que um inteiro, tudo bem? É 15% a mais do que o valor antigo, é 115%. Beleza?
vou apagar aqui o quadro e fazer alguns exemplos com vocês. Agora, pessoal, eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos de como que se faz o cálculo em si com porcentagem, tá? Depois a gente vai para a lista, vai ter situações, problemas onde a interpretação é mais importante, tá? Mas aqui só para a gente lembrar um pouco do cálculo da conta, tá? Então eu mesmo vou ditar aqui alguns curtos exemplos, tudo bem? Depois você anota aí o mais importante, mas só para a gente lembrar o cálculo, tá? Então imagine a seguinte situação inicialmente. Eu tenho lá uma bicicleta que eu comprei e paguei R$300 na bicicleta. Beleza. Agora eu quero vender essa bicicleta e eu quero obter um lucro de 20%. Tudo bem? Tá. Qual o valor que eu vou precisar vender a bicicleta? Então vamos até anotar aqui. Anoto com vocês o mais importante. A bicicleta, escrever aqui vai, mais curto, né? R$300. Eu quero ter um lucro de 20%. Então, quero saber quanto vai ser esse meu valor de venda, tá bom? Um curtinho só para a gente fazer a conta em si. Tá. Primeira coisa que eu falo para vocês, pessoal, vamos pensar de forma mais lógica, de forma mais direta, resumir um pouco a nossa conta. Tem muita gente que aqui faria o quê? Eu vou calcular quanto é 20% de 300 para eu saber quanto que tem que ser o meu lucro e depois eu vou somar com R$300, que é o preço que eu paguei na bicicleta, e aí eu vou saber quanto que eu tenho que vender ela. Está errado essa linha de raciocínio? Não. Não está errado, está certo. Só que, pessoal, pensa aqui comigo. Olha só como fica mais rápido. Poxa, o meu lucro tem que ser de 20%. Então, lucro não é a mais? Então é 20% a mais. Então, eu vou ter que vender a bicicleta por quanto? Por 120% do valor antigo. Concorda com essa linha de raciocínio? Poxa, um lucro de 20, lucro é sempre a mais, né? Então eu vou ter que lucrar, então eu vou ter que vender por 120% do valor antigo. Então o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular quanto que é 120% de 300. Tudo bem? É isso que eu vou fazer. Pessoal, aqui eu vou fazer com fração, centesimal e também com número decimal. Eu não vou usar a regra de 3. Sei que muita gente aprende porcentagem fazer só com regra de 3, não é o caminho mais rápido, tá? Eu vou falar para vocês quais são as duas situações em que a gente precisa utilizar a regra de 3. Já falo para vocês. Aqui, quando é calcular porcentagem em um número, não precisa. Fazendo por fração, eu preciso calcular quanto que é 120% de 300. Pessoal, como eu quero calcular 120% de 300, pensa nesse D, 120% de 300, pensa nesse D como uma multiplicação. Tá? Então é 120 por 100 vezes 300. Isso se você quiser fazer com fração centesimal. Não, professor, eu quero com número decimal. Como que fica o 120% em número decimal? Fica 1,2, né? 120% de 300. Você pode fazer assim também. O jeito que você preferir. Por que eu disse que eu aconselho que eu prefiro fração? Em porcentagem, muitas vezes a gente vai trabalhar com dinheiro nos exercícios. Muitas vezes que a gente trabalha com dinheiro, esses dois últimos números aqui são redondos, porque vai estar falando valores altos, R$300, R$1.400, 25 mil, números que terminam com zero. E quando termina com zero, olha só o que você pode fazer. Olha que maravilha. Corta 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Pessoal, é só fazer 120 vezes 3, você termina o exercício. Muito fácil, né? Por isso que eu prefiro na forma de fração centesimal. Muitas vezes dá para fazer esse corte aí com os 2 zeros. Aí virou o quê? 3 vezes 120. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Vou ter que vender a bicicleta por R$360. Tranquilinho, né? Se você fizer aqui, pessoal, também vai dar a mesma coisa, tá bom? Se fizer essa multiplicação também dá os mesmos 360, tá? Mas daí aqui você monta a continha com o número decimal.
Beleza, turma? Pessoal, olha outro exemplo aqui, tá? Imagina a situação problema, seguinte situação problema, bem tranquilo. Fui numa loja, tem uma calça jeans lá, custa R$160. Beleza. Nesse dia estava um desconto de 12%. Muito bem. Quanto que eu vou pagar? Tá. Pessoal, se no exemplo anterior era um exemplo que eu ia vender a bicicleta, lucro, eu ia ter um lucro de 20%, então era 20% a mais. Aqui eu estou falando de desconto. Desconto é o que? Uma porcentagem a menos. Desconto de 12%, que número que eu tenho que pensar? 88%. 100% no total? Desconto de 12%, menos 12%, opa, vou pagar 88%. Tá bom? Pessoal, acréscimo, você pega 100%, soma mais. Lucro de 20%, então eu vou vender por 120%. Desconto, menos, um desconto de 12%, já vou calcular quanto é 88%. 88% de quanto? De 160. É o caminho mais rápido. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou calcular 88% de 160. Entenderam? Então vamos lá. Calculando 88% de 160. Tudo bem? Vamos lá. Ó, aqui não dá para cortar os dois zeros, mas dá para cortar um deles. E pessoal, pensa comigo. Então, ó, dá para 88% de 160, tá? Dá para cortar um dos zeros. Joia. Pessoal, pensa comigo. 88 dividido por 10, lembra? Dividido por 10 não é andar com a vírgula uma casa? Ou seja, é 8,8. Então, basta eu fazer 8,8 vezes 16. Então, vou montar essa continha e já vou ter o resultado direto, com uma multiplicaçãozinha só. Essa divisão por 10 ela é bem instintiva, é só andar com a vírgula. Então, vamos lá. 8,8 vezes 16. 6 vezes 8 é 48. Fica 8 sobre 4. 6 vezes 8 é 48, mais 4, 52. Joia, sinal de mais, corta aqui para não confundir. Multiplicar por 1 é copiar. 88, né? Sobrando, aqui é 8. 2 mais 8 é 10, fica 0 sobre 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. Era uma multiplicação com número com vírgula, tinha uma casa depois da vírgula, por uma casa. 140,8, ou seja, R$140,80. Essa é a minha resposta. Marcar aqui. Então eu vou pagar R$140,80 na calça. Beleza, turma? Pessoal, olha aqui esse terceiro exemplinho que eu vou fazer com vocês. Imagine a seguinte situação comigo. Uma camisa custava R$100 em janeiro. Beleza, uma camisa bonitona lá, R$100. Legal. Em fevereiro, a loja fez lá um desconto de 25%. Pensa aí na cabecinha. Quanto que deu? Quanto está custando em fevereiro? Acho que vocês acertaram, né? Beleza. Desconto de 25% em fevereiro. Em março, eu aumento de novo 25%. Qual o valor no fim de março, depois desse aumento de março? Pessoal, muita gente precipitada, ansiosa, deve ter respondido: professor, voltou em R$100. Nada disso. Nada disso, pessoal. Ó, porque existe algo na porcentagem que é muito importante, que é chamado de referência. Qual é a referência? 1% do salário é muito? Depende. Salário de quem? Né? Se for o salário do Neymar é muita coisa. Pô, quem dera, né? 1% do salário dele. Pessoal, aqui, nessas duas linhas, foram 25%. Mas não é 25% do mesmo valor. Tá? Eu vou fazer a conta aqui, só que primeiro eu quero que vocês entendam. Porque olha só, aqui em fevereiro teve um desconto de 25%, só que 25% do valor de janeiro. 25% de R$100.
Aí, realmente, até para a gente pensar aqui de cabeça, poxa, começou a custar R$75. Beleza, descontou 25% de R$100. Aqui em março vai aumentar 25% mais do que? Do valor atual. Qual é o valor atual? Os R$75. 25% de 75 não é igual a 25% de 100. Então não vai voltar R$100. Porque 25% de 75 é menor do que 25% de R$100. Professor, eu até entendi o que você falou, mas o que eu faço para calcular então? Você vai fazer o seguinte, isso aqui é o que a gente chama de porcentagem sobre porcentagem. Vou montar numa linha reta só, pessoal. Quer ver? Em vez de fazer uma regra de 3, depois outra regra de 3, não. Uma linha reta só. Custava R$100 em janeiro. Ó, até colocar os meses aqui. Janeiro, R$100. Em fevereiro, ela custa o quê? 75% do valor de janeiro, não é? Opa, desconto de 25, 25 a menos, né? Ela custa 75% do valor de janeiro. Então, ela custa isso aqui, em fevereiro, 75% de 100. Em março, o que acontece? Em março, ela custa 25% a mais do que o resultado de fevereiro. Você não concorda que o resultado de fevereiro seria isso aqui? Então você pega isso aqui e multiplica por 125%, porque ele vai cobrar 25% a mais. Ou seja, pessoal, você monta numa linha reta só. Agora é só resolver isso. Tudo bem? Monte numa linha reta. Aqui é R$100, janeiro, custa R$100. Fevereiro, desconto 25%. Opa, vou pagar 75% do valor. E em março, eu vou aumentar 25%. Então, vou pagar 125% do valor de fevereiro. Tá bom? Só não pensa o seguinte. Desconto de 25, ficou 75, agora eu aumento 25, então volta 100. Não. Porcentagem nunca é mais e menos, é vezes. Tá? É 25% a mais do que é pago em fevereiro. Que é esses dois fatores. Então, por isso que fica a multiplicação desses três termos aqui. Beleza? Aí agora é só resolver. Até coloquei R$100 proposital para ficar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Corta 100 com 100. Então fica 75 vezes 125 dividido por 100. Aqui então 75, 125 dividido por 100, né? Ando duas casas, é 1,25. Então vamos fazer essa multiplicação. 75 vezes 1,25 e aí eu vou ter a resposta, tá? Vamos lá, vou montar aqui de laranja, tá? 1,25 vezes 75, colocar o 75 embaixo, já que ele tem dois algarismos, né? É menos do 3. 5 vezes 5, 25, fica 5, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, fica 2, sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Beleza, sinal de mais, dá uma cortadinha aqui. 7 vezes 5, 35, fica 5, sobe 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17, fica 7, sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Somando todo mundo, aqui é 5. 2 mais 5, 7. 6 mais 7, 13. Fica 3, sobe 1. 1 mais 8, 9. Tinha dois números depois da vírgula, pula dois números, vírgula. 93,75 é o novo valor da camisa. Deu abaixo de R$100. Era previsível isso? Era. Sabe por que era previsível? Porque o desconto foi em 25% de 100. O aumento foi 25% de 75. 25% de 75 é menor que 25% de 100. Ou seja, o desconto é maior que o aumento. Então, o resultado final fica menor do que o início. Tá? Pessoal, eu sei que muita coisa aqui acaba sendo um jogo de palavra, 25% de 100, 25% de 75, fica um pouquinho confuso. Qualquer coisa, até retoma essa parte. Eu sei que não é todo mundo que entende essa dinâmica aqui de primeira. Mas eu até quis fazer esse exercício com vocês, essa ideia dos R$100 e tal, porque é muito automático, né? Poxa, descontei 25%, depois aumentei 25%, então volta a R$100, mas não é assim. Pessoal, não é a mesma coisa porque eu mudo a referência. Aqui em fevereiro, o desconto era em cima de R$100. Em março, o aumento não é em cima de R$100.
já é em cima do valor de fevereiro. Tá? Então, mesmo sendo a mesma porcentagem, mesmo sendo 25%, não é 25% da mesma coisa. Mudou a referência, então mudou o resultado. Não volta R$100, beleza? Agora, pessoal, vamos pegar aqui para fazer alguns exercícios da lista que eu deixei para vocês. Essa lista tem 10 exercícios, tá? Vou pegar aqui para fazer 3 deles, aí os outros 7 ficam para vocês praticarem, tá? Vocês vão ver que algo muito importante sempre, como sempre, né, é a interpretação da situação problema do exercício, tá? Fiz aqui alguns exemplos de cálculos, né, da porcentagem em si, mas aqui a gente, além de fazer a conta, vai ter que interpretar o texto, interpretar a situação problema, sempre ficar esperto com a referência, né? Porque a porcentagem, só a taxa percentual, sem saber a referência, não nos leva a nada. Então precisamos ficar esperto com essas situações. Vou fazer a número 1 aqui da lista. Ela fala assim, ó: os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instalados nos vidros das portas películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considerando uma porcentagem P da intensidade da luz, proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P é quanto? Então vamos lá. Pessoal, para o vidro, ele nos dá a seguinte faixa de transparência, entre 70% e 90%. Vidro, transparência entre 70% e 90%. Tá. Além do vidro, ele vai colocar aí uma película protetora, né? Popularmente a gente acaba chamando disso filme, mas a película protetora, que vai ter também uma faixa de transparência entre 50% e 70%. Película. Entre 50% e 70%. De transparência. Aí, pessoal, ele pergunta, de acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representa a variação total da intensidade de luz é quanto? Então vamos lá. Aqui, turma, vou ter que pensar na seguinte hipótese. Eu quero a variação total. Então primeiro eu vou ter que fazer um cálculo com a possibilidade total de iminência de luz e depois um cálculo com a possibilidade mínima de iminência de luz. Ó, vamos pensar no máximo primeiro. Pelo vidro, no máximo vai passar 90%. E pela película, no máximo vai passar 70%. Então, no máximo, digamos assim, uma visão otimista, no caso otimista aqui seria a luz transparecer para dentro do carro, eu vou ter o quê? 90% de 70%. Então é esse o cálculo que eu tenho que fazer aqui para o máximo. 90% vezes 70%. E ver que porcentagem vai dar essa. E para o mínimo, qual seria a visão pessimista aqui para a luz passar? Seria 70% no vidro e 50% na película. Então 70% de 50%. É aquele exercício de porcentagens por porcentagem. Tudo bem? Aí vamos lá, vamos fazer a conta aqui. Lembrando, a minha resposta aqui ele quer em porcentagem. Ou seja, eu tenho que manter o denominador 100 embaixo. Tá? Eu quero a resposta
em porcentagem. Então eu tenho que manter um denominador simpário. Então olha o que eu faço. Aqui 2 zeros, com 2 zeros, beleza? Aí 9 vezes 7, 63, e embaixo 1 vezes 100, 100. Então fica 63%. Lembra que eu falei, pessoal? Isso aqui é o mesmo do que isso? Aquela tabela do começo da aula é a mesma coisa, tá? 63%. Ao máximo. E, no mínimo, qual vai ser a intensidade? Corta aqui 2 zeros com 2 zeros. 7 vezes 5, 35 por 100, 35%. É o mínimo de intensidade de luz. Então, no máximo, vai atravessar 63% da intensidade da luz e, no mínimo, 35%. Essa alternativa é a letra A. Tudo bem? Então aqui eu tenho a visão otimista do máximo de porcentagem de luz que vai atravessar o vidro com a película e aqui o mínimo. Beleza, turma? Pessoal, eu peguei agora esse exercício 5 da lista para fazer por duas coisas. Uma, chamar a atenção para vocês o seguinte: muitas vezes o exercício de porcentagem vai estar atrelado a uma tabela ou a um gráfico que eu preciso interpretar. E é o caso aqui, tem um gráfico no qual eu preciso interpretar. Um gráfico até bem tranquilo, um gráfico de barras aqui, informações em porcentagem, tá? No qual eu preciso interpretar. E eu também escolhi esse exercício 5 porque, lembra que eu falei para vocês, pessoal, tem duas situações onde aí sim eu preciso utilizar a regra de 3. Então, atenção aí, anota até o que eu vou falar. Quais são as duas únicas situações em que não tem jeito, não tem como eu escapar, eu preciso utilizar a regra de 3 na porcentagem? Uma delas é na qual eu preciso responder em porcentagem. A minha resposta precisa ser em porcentagem, aí eu tenho que fazer a regra de 3, não tem jeito. Tá? E a outra delas é a seguinte, é na qual eu não tenho a referência do 100%. Tá? Se eu não tiver a referência do 100%, aí então eu preciso utilizar a regra de 3. São essas duas situações em que na porcentagem não tem como escapar da regra de 3. Se não for, aí você tem como escapar, fazer por fração centesimal ou taxa decimal se você preferir. Tá? Mas vamos ler então aqui a questão 5. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, conforme mostra o gráfico. Sim, 67%, não, 25%, não sei avaliar, 8%. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não para a enquete? Bom, pessoal, aqui você sabe qual é o total. Então você tem a referência de 100%. Quantas pessoas responderam à enquete? 279. 279 internautas responderam à enquete. Esse é o seu 100%. Você quer saber quantas pessoas responderam não? 25% responderam não. 25% de quanto? Desses 279. Então aqui eu não preciso montar a regra de 3, tá? Eu vou calcular o 25% de 279. É simplesmente isso. Então vamos lá, você vai fazer o cálculo de 25% de 279. Tá? Aqui não tem como cortar os zeros, tá, pessoal? Não tem como, só que 25 dividido por 100 é 0,25, né? Então fica 0,25 vezes 279. É só fazer essa multiplicação que você responde o exercício. Lembrando que se você dar uma olhada aí nas alternativas, ele está com faixas, tá? Talvez não vai dar um número exato. Um número exato. Isso aqui, vamos ver. 5 vezes 9 é 45, fica 5, sobe 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39, fica 9 sobre 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Beleza? Sinal de mais e corta os números que já somou.
2 vezes 9, 18, fica 8, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, fica 5, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui, agora somando 5, 9 mais 8 é 17, fica 7, sobe 1. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 1 mais 5, 6. Tinha dois números depois da vírgula, pula dois números, vírgula. 69,75, então. É o que eu falei, não deu necessariamente um número exato. Só que aí você analisa as alternativas. Letra A, menos de 23? Não. Letra B, mais de 23 e menos de 25? Também não. Letra C, mais de 50 e menos de 75? Sim. É mais de 50 e menos de 75, é a letra C. Tá? Então está resolvido o exercício. Bem, isso aqui bem tranquilo, bem fácil. Só tinha que pegar a ideia que os 279 que responderam à pesquisa era a referência do 100%. Beleza? Pessoal, para encerrar agora aqui então, vamos fazer aqui o exercício 4 da lista, tá? Olha o que ele fala. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base o do ano anterior. Os conceitos são insuficiente, quando o crescimento é menor que 1%, regular, quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, e ótimo, quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%, e excelente, quando é maior ou igual a 20%. Então são lá 5 faixas, né, de conceitos para análise do desempenho financeiro da empresa, tá? Que ele tem como base o lucro do ano anterior. Essa empresa apresentou lucro de R$ 132 mil em 2018 e de R$ 145 mil em 2009. De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado o quê? Insuficiente, regular, bom, ótimo ou excelente. Pessoal, uma coisa que eu tinha que ter, importante eu ter pegado lá no começo da frase. A empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base o lucro do ano anterior, tendo como base o ano anterior. Então, quem é a referência? O lucro do ano anterior. Então, quem é o 100%? O lucro do ano anterior. Tudo bem? É por interpretação isso aí. Então, quando lá no final ele fala, ela apresentou um lucro de 132 mil em 2008 e 145 mil em 2009, o 100%, a referência aqui tem que ser os 132 mil. Tá? E aqui eu vou ter que montar uma regra de 3, porque a minha resposta tem que ser em porcentagem. Aí eu vou ter que ver em qual dessas 5 faixas, insuficiente, regular, bom, ótimo, excelente, se encontra esse resultado. Mas a minha resposta aqui é em porcentagem, então eu preciso montar uma regra de 3. Então vamos lá. Regra de 3 aqui na porcentagem, pessoal, fica tranquila que ela é sempre diretamente proporcional, tá? Não vou ficar me preocupando com as setas que nem na última aula de regra de 3 simples, tá? Aqui na regra de 3 de porcentagem é sempre diretamente proporcional, desculpe, né? Aumenta um valor, aumenta a porcentagem. Então não precisa ficar me preocupando com setas. Então os 132 mil de lucro é o 100%. Eu quero saber quantos por cento é o quê? Aqui, atenção de novo. Ó, é quando ele fala sobre o crescimento. Ah, quanto que aumentou o lucro? Então, eu aconselho vocês a colocar qual valor aqui? O valor em que o lucro aumentou de fato. O lucro no segundo ano foi de 145 mil reais. Então, o aumento de lucro foi de quanto? Foi de 13. De 132 para 145 mil, opa, 13 mil a mais. Então, na verdade, eu quero descobrir a porcentagem de 13 mil. Tá bom? Ah, professor, e se eu colocar os 145 mil aqui, vai estar errado? Eu não vou errar o exercício? Não tem salvação? Não, tem.
A única coisa que daí você vai ter que subtrair 100%. Sei lá, se der 102%, por exemplo, tá? Não fiz a conta ainda. Mas se der com 102, vai significar que o aumento foi de 2%. Se deu 103, o aumento do lucro foi de 3%. Aqui eu já sei o valor direto. Por isso que eu prefiro fazer assim. Tá bom? Então vamos lá. Agora é uma regra de 3. Multiplica cruzado. Então eu vou ter 132.000x igual 13.000 vezes 100. Então eu vou ter que x é igual a 13.000 vezes 100 dividido por 132.000. Aí aqui, pessoal, vamos cortar esses zeros, ó. Tem 3 zeros embaixo, 1, 2, 3, vou cortar um 2 aqui e um terceiro aqui. Joia! Então, ó, acabou ficando o quê? 1.300 vezes 1, 1.300. Tem que fazer, então, esse 1.300 dividido por 132. Beleza? Vamos montar essa divisão. 1.300 dividido por 132. 1 é menor, 3 é menor, 130 é menor. Vai ter que realmente juntar 1.300. Cabe quantas vezes o 132? Pessoal, aquela coisa, né? Ninguém decora a tabela do 132, mas vamos usar o raciocínio. Vezes 10 é 1.320. É um pouquinho só a mais, é só um pouco a mais. Poxa, então claramente cabe 9 vezes. Coloco 9. 9 vezes 2, 18, fica 8, sobe 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, fica 8, sobe 2, 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. Joia. Você subtrai isso aqui, vamos lá, vamos ver. Corta aqui esse 3, vira 2, aqui vira 10, corta e vira 9, aqui vira 10. 10 menos 8, 2, 9 menos 8, 1, 2 menos 1, 1. Ficou 112. Se eu for continuar, vírgula e 0. Só que, pessoal, aí eu falo também. Então, estamos fazendo uma provinha, não vamos ficar batendo o número, não vamos ficar fazendo continha à toa. Poxa, é 9, alguma coisa por cento, né? Se eu lembrar lá das nossas margens, ó, o bom era quando o crescimento era maior que 5 e menor que 10. Vai ser 9, alguma coisa. É menor que 10. Então é o quê? É bom. O desempenho foi bom. Não vamos ficar batendo o número aqui à toa, né? Sempre usar um pouquinho o raciocínio lógico. Então acabou, é B, é bom, letra C. C, bom. Desempenho bom. Vai dar 9, alguma coisa, não precisa ficar calculando exatamente 9, quanto. Não, ele te deu aqui as faixas. É maior que 5 e menor que 10. Então é bom. Beleza, pessoal?